Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Irmãos, hoje nós chegamos à quarta mensagem da série Famílias Vitoriosas Diante das Tempestades da Vida. Nós temos aprendido com a história da viagem de navio feita por Paulo de Jerusalém a Roma, conforme foi narrada no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Trata-se da história dramática de uma viagem de 15 dias enfrentando uma forte tempestade. Paulo, preso por perseguição religiosa em Jerusalém, ele foi colocado na cidade de Cesareia, num navio, um navio com 276 tripulantes, com destino à cidade de Roma. E nós temos considerado que, assim como Paulo foi colocado naquele navio para fazer essa viagem com esses tripulantes, um dia nós também fomos colocados num barco chamado família para navegarmos com as pessoas de nossa casa. Essa viagem de Paulo, ela é um bom retrato da nossa vida familiar em muitos momentos. Na primeira mensagem nós aprendemos que, da mesma forma que Paulo e aqueles marinheiros foram surpreendidos por uma forte tempestade durante a viagem, nós também somos constantemente surpreendidos por violentas tempestades que vêm sobre a nossa família. Na segunda mensagem, nós conversamos sobre a importância de quem estiver no navio, no meio de uma tempestade, não desanimar, mas enfrentar a tempestade sem desistir. E naquela mensagem nós fomos desafiados a nunca desistirmos de nossa família. Domingo passado, nós consideramos que nenhuma tempestade dura para sempre, pois toda tempestade é temporal, e sendo temporal, toda tempestade passa. Deus continuou falando conosco que enquanto a tempestade não passa, a coisa mais sábia a se fazer é continuar acreditando que Deus está no controle. E ainda que os dias permaneçam sombrios e as noites escuras, devemos lembrar que o Senhor, o sol da justiça, Ele está e estará sempre brilhando acima de tudo. O tema de nossa última mensagem é uma prova à nossa fé. Bendita tempestade. É esse o tema que eu escolhi para nós nesta noite refletirmos sobre ele. Abençoada tempestade. Como assim, pastor? É possível afirmar que uma tempestade pode ser bênção? É sobre isso que nós aprenderemos hoje. E o texto que eu quero ler é o finalzinho do verso 44 do capítulo 27 e o capítulo 28 do verso 1 ao verso 11. E eu convido para que você acompanhe-me aqui na projeção, a leitura desse texto. Finalzinho do verso 44 do capítulo 27. Assim, todos chegaram salvos à terra. Capítulo 28, agora, verso 1. Já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os que habitavam a ilha usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira e nos abrigaram a todos por causa da chuva que caía e do frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os que habitavam a ilha viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente.
E tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao homem mais importante da ilha, cujo nome era Públio. Ele nos recebeu e nos hospedou bondosamente por 3 dias. O pai de Públio estava de cama, sofrendo de febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isso, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados. E eles nos distinguiram com muitas honras. E ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha, o qual tinha por insígnia os deuses Castor e Pólux. A tempestade passou, mas o navio naufragou. Foi esse o ponto que nós paramos semana passada, no verso 44 do capítulo 27. Há coisas que somente o naufrágio é capaz de nos ensinar. O navio desses 276 tripulantes, ele se despedaçou, se perdeu completamente, mas nenhuma vida pereceu. Há momentos em que o navio precisa afundar, mas Deus preserva as vidas. Há momentos em que o vinho precisa acabar, para que Deus transforme água em vinho. Há momentos em que um jovem precisa ir para o mundo, viver num cemitério como o jovem de Gadara, para que haja o milagre da restauração, da libertação. Às vezes é preciso que alguém chegue ao chiqueiro de porcos para se lembrar da casa que deixou para trás, para que haja o milagre da recuperação, o milagre do perdão. Às vezes, é preciso que a filha de Jairo adoeça e morra para que o religioso da sinagoga aprenda que os filhos precisam ser cuidados, porque aquela menina, ela adoeceu e morreu porque não estava sendo devidamente alimentada pelos seus pais. Há momentos em que o Lázaro precisa morrer para que a sua família, mais do que ser amigos de Jesus, dê testemunho da glória de Deus para a salvação de outras vidas, e é o que ocorreu com a família de Betânia. O melhor de tudo é que, embora os navios afundem, Deus preserva as vidas. Embora famílias naufraguem, Deus preserva a fé nos corações. Embora lares se despedacem, Deus preserva a vida dos que o temem. Embora casais se separem, Deus guarda a vida dos filhos. O capítulo 27 termina dizendo: assim todos chegaram salvos à terra. Salvos, todos salvos, ninguém se perdeu. 276 sobreviventes que estão agora refugiados numa ilha, a ilha de Malta. O versículo 2 diz que os habitantes daquela ilha receberam bondosamente esses náufragos. Em meio à chuva, eles estavam molhados e tremiam de frio, afinal eram 15 dias no mar. Os malteses acenderam uma fogueira para aquecer a todos. O versículo 3 diz que Paulo foi apanhar mais alguns gravetos para manter o fogo aceso e uma cobra morde em sua mão. Os habitantes da ilha acharam que Paulo fosse inchar e morrer, mas Paulo sacudiu a mão e a cobra caiu no fogo. Públio era o nome do homem mais rico que morava naquela ilha, a pessoa considerada mais importante naquela ilha. Este homem recebeu Paulo e todos os demais daquela embarcação muito bem durante 3 dias. E diz o verso 8 que Paulo fica sabendo que o pai de Públio estava doente, e Paulo foi visitá-lo, orou por ele e esse homem foi curado.
E depois disso trouxeram outros doentes da ilha, e de modo que houve muita cura e pessoas foram restauradas. Paulo e os demais tripulantes ficaram 3 meses em Malta. Quando deixaram a ilha, eles foram despedidos com as provisões necessárias para prosseguir a viagem para chegar até Roma. Eu trouxe um mapa nesta noite para compartilhar com você. É aquela linha vermelha que traça a rota dessa viagem que durou 15 dias. Daqui de Jerusalém foram para Cesareia, embarcaram num navio, passaram por Mirra, em Quinido, depois em Bons Portos, em Creta, uma ilha também. Ali eles trocaram de navio e prosseguiram a viagem. Perceba que houve muita mudança. A rota ela ficou completamente torcida e distorcida por conta dos ventos contrários citados em alguns versos no capítulo 27, de modo que eles chegam na ilha de Malta, lá naquela pontinha, extremo lá. E é ali que eles chegam, salvos e seguros, mas sem o navio. E ali eles são acolhidos, passam 3 meses naquela ilha, e agora recebem toda a provisão necessária e pegam um navio que estava por ali estacionado, estava por ali, aquele porto, e eles partem para Roma. Irmãos, toda a tripulação sobrevivente ao naufrágio do navio de Paulo só foi parar naquela ilha por causa da tempestade. Entretanto, apesar de tudo o que passaram, apesar de navegarem com os ventos contrários, apesar de enfrentarem a tempestade chamada Nordeste, apesar de passarem 15 dias sem ver o sol e as estrelas, apesar de terem que jogar os seus pertences ao mar e saírem apenas com a roupa do corpo, apesar de assistirem o despedaçamento daquele navio tão potente, apesar de experimentarem o frio, a escuridão, o medo, o desespero e até o naufrágio, ainda assim, pelo que eles encontraram e viveram por 3 meses nessa ilha, conforme relata o capítulo 28, eles puderam sair de Malta e embarcar num novo navio, olhando para trás, dizendo, bendita tempestade. Será que tem alguma lição que ainda precisamos aprender? Eu acredito que sim. Por que uma bendita tempestade? Reflita comigo, a tempestade ela revela o propósito de Deus para a nossa família. Pensemos no propósito original desta viagem de Paulo e esses demais prisioneiros e marinheiros. Pensemos sob 3 perspectivas diferentes. Na perspectiva inicial de Paulo, ele pediu em Jerusalém que ele fosse levado para Roma para ser julgado pelo Supremo Tribunal Romano, porque Paulo tinha uma espécie de foro privilegiado por ter uma nacionalidade tanto de judeu quanto de cidadão romano. Na perspectiva inicial de Paulo, ele queria ir a Roma para se encontrar com César, o imperador. Na perspectiva das autoridades romanas que estavam na Judéia, eles queriam se livrar de Paulo, porque por uma perseguição religiosa, um grande tumulto se instalara em Jerusalém. Na perspectiva dos marinheiros que conduziam aquele navio naquela viagem, aquela era apenas mais uma viagem de rotina. Essas eram as perspectivas humanas dessa viagem. Mas e Deus? Qual o propósito de Deus para essa viagem? O propósito de Deus foi muito bem revelado para o próprio Paulo no meio da tempestade, no capítulo 27, quando um anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse, Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, verdade, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo, ok, portanto, tende coragens, porque é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Essa ilha de Malta, ela estava nos planos, nos propósitos de Deus para aquela viagem. Havia um propósito de Deus para aquela viagem que não estava no roteiro inicial dos marinheiros, nem no dos soldados, e nem mesmo Paulo sabia disso. Esse propósito era que as pessoas de uma determinada ilha chamada Malta
abençoassem a vida deles e eles fossem bênção também na vida daquelas pessoas. E Deus usou a tempestade para que esse propósito fosse cumprido. Qual é o propósito de Deus para a sua família? Se nós estamos trabalhando nessa analogia dessa viagem de barco com a nossa viagem, com a nossa família, qual é o propósito de Deus para a sua família, para a nossa família? Será que é para construirmos uma boa casa? Será que o propósito de Deus é para que a gente dê bons estudos aos nossos filhos? Será que o propósito de Deus é para a gente trabalhar para alcançar uma vida o quanto mais confortável possível? Será que o propósito de Deus para a nossa família é acumularmos bens materiais o quanto pudermos? Eu creio que todas essas coisas são boas e têm o seu lugar. Mas é esse o propósito de Deus para a nossa família? Quando a gente olha para os acontecimentos aqui nesta ilha, nós vemos alguns propósitos de Deus para a nossa família muito claros aqui. Meus irmãos, a família existe para o propósito de manter a chama do amor acesa. Diz o verso 2 que os habitantes da ilha acenderam uma fogueira para aquecer os refugiados que chegaram com frio. Imagine a cena. Nós estamos falando de quase 300 pessoas que chegam molhadas, que chegam talvez tossindo, que chegam aqui quase congeladas pela água do mar e também por estarem debaixo de uma tempestade por 15 dias. E todos estão agora ao redor de uma grande fogueira, a fogueira da união. Ali estava o Júlio, que era o chefe dos soldados, o centurião. Ali estavam os soldados, ali estavam os marinheiros e todos os prisioneiros. Ali não tem diferença entre Paulo, Júlio, os soldados e os marinheiros. Estão todos molhados, estão todos numa mesma situação. Na verdade, pode resumir o nome de todos como náufragos sobreviventes. E estão todos agora sendo aquecidos. Eles estão juntos, vivendo a mesma realidade. Esse é um retrato da nossa família. A nossa família deve ser assim. Apesar de ocuparmos dentro da família papéis funcionais diferentes, mas na verdade nós estamos todos no mesmo barco. Pai, mãe, filhos. Não há diferença. E é preciso haver união, é preciso haver comunhão, é preciso haver cumplicidade, é preciso haver mutualidade, um aquecendo ao outro, é preciso haver relacionamento. Eu fico imaginando naquela ilha, por exemplo, quase 300 pessoas ali em volta daquela fogueira, e quem sabe alguém se afastando um pouco mais, e aí o outro chama, chega mais para perto, não afasta não, você ainda não acabou de se secar, chega mais para perto, não distancia, vamos ficar aqui juntinho para que a gente possa se aquecer. Eu fico pensando no contexto da família, o quanto nós necessitamos disso, estarmos atentos àqueles que estão talvez em algum momento se afastando um pouco por algum descuido, talvez um filho que está ficando mais à parte da fogueira, talvez o próprio relacionamento conjugal, um esposo, uma esposa que está um pouco mais distante. Filho, vem para cá, não fica de longe, não distancia não. Marido, você está meio longe, você tem estado meio distante, não tem tido tempo, vamos chegar mais para perto. Esposa, vem, vamos ficar mais juntinho. A família existe para isso, irmãos. E alguém precisa fazer alguma coisa para que essa chama da comunhão na família não se apague. E é exatamente isso que Paulo nos ensina no versículo 3, quando ele sai para ajuntar um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo. Manter a chama do amor acesa na família.
Isso é necessário porque é um propósito de Deus para nós. Mas isso dá trabalho. No entanto, a gente precisa fazer isso. Porque se ninguém fizer nada, a chama vai se apagar. O amor entre o casal vai se apagar. O amor dos pais e filhos vão se esfriar. Meus irmãos, é na família que aprendemos o verdadeiro significado do amor. É na família que aprendemos a importância do outro. É na família que nós aprendemos a viver de forma altruísta. Veja bem, o que nós assistimos vergonhosamente acontecer no nosso país nessa última semana é reflexo da família. Rui Barbosa, ele disse certa vez que a pátria é a família amplificada, porque está faltando amor dentro das casas, está faltando amor na sociedade. O que nós assistimos em pessoas furando fila para comprar gasolina, outro tirando proveito, aumentando o preço e colocando batata a R$10 o quilo. Pessoas tentando de todas as formas obter vantagem sobre outros, quando na verdade nós estamos todos no mesmo barco, foi apenas o sinal de que está faltando amor no coração das pessoas. E é dentro de casa que nós precisamos aprender a manter a chama do amor. Nós precisamos, como pais, ensinar isso aos nossos filhos. Nós precisamos, como esposo, como esposa, demonstrarmos isso através do nosso relacionamento conjugal. A família existe para o propósito de manter a chama do amor acesa. Nessa ilha, isso ficou muito claro, a importância de manter a chama acesa. Mas a família existe também para o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Veja que interessante, depois que eles se aqueceram, 3 dias depois todo mundo já está bem, já passou aquele primeiro momento. Agora descobre-se um homem que é o homem mais rico daquela ilha, o Públio. E Paulo fica sabendo que o pai deste homem estava doente. Paulo vai lá e visita, ora, impõe as mãos sobre ele e ele é curado. E feito isso, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados. Aqueles refugiados que chegaram e foram abençoados com a fogueira que foi acesa, eles agora abençoam aquela ilha. Pessoas curadas, pessoas restauradas. A nossa família existe para isso, irmãos. Ela existe para abençoar. Gênesis 12, verso 3, foi Deus quem disse para Abraão: em ti serão benditas, quem? Todas as famílias da terra. O nosso barco, família, tem a missão de abençoar o mundo. A tempestade, às vezes, é necessária para nos lembrar esse propósito. A tempestade, muitas vezes, cria a oportunidade para abençoarmos. Eu me lembrei da família de Isaac, que certa vez, num tempo de grande seca e fome, Isaac vai habitar com a sua família na região de Gerar, e nesta região ele começa a cavar poços, e ele cava poços nessa terra dos filisteus, e os poços que ele cava produz água, e ele abençoa a vida dos filisteus. Ele abençoou pessoas que, inclusive, pouco antes estava provocando mal à vida dele e de sua família. Abençoar. A sua família tem abençoado outras famílias? Que família você pode, de repente, pensar rapidamente que tem sido alvo de suas bênçãos como família? Como a sua família tem sido bênção na vida de alguma outra família? O que sua família tem feito por outras famílias?
A família existe para o propósito de manter a chama do amor acesa, mas ela existe também para este propósito de abençoar todas as famílias da terra. E o terceiro propósito pelo qual a família existe para o propósito de salvar vidas. Podemos pensar que Públio se converteu e que muitas pessoas se converteram por meio da vida de Paulo e outros cristãos que estavam com ele. Paulo não estava naquele navio sozinho de cristão, de crente. O Lucas, que narra a história, também estava naquela embarcação. Eu creio também que muitos refugiados sobreviventes ao naufrágio se converteram. A família deve ter um propósito, meus irmãos, missionário. A família deve ser uma agência de propagação do Evangelho. Por todo o Novo Testamento nós vemos as casas dos crentes sendo abertas e usadas para o propósito de salvar vidas. Nossos filhos devem ser missionários, nós devemos ser missionários, porque o propósito maior da nossa família é a salvação de vidas, salvação de outras famílias. A família existe para ser instrumento de salvação, tem por missão evangelizar os perdidos, evangelizar testemunhando, evangelizar pregando, falando, evangelizar orando. O quanto a sua família está envolvida no propósito de salvar vidas? Como a sua família tem cumprido esse propósito? Será que ao menos a nossa família tem orado pela salvação de pessoas? Essa tempestade de Atos 27, ela veio para direcionar essa tripulação para o propósito de salvar as vidas preciosas daquela ilha. Bendita tempestade, porque ela revela o propósito de Deus para a nossa família, propósito de manter a chama do amor acesa, propósito de abençoar outras famílias, propósito de salvar vidas. A nossa família precisa estar envolvida nesses propósitos de Deus para a nossa casa. Por que uma bendita tempestade? Segunda razão é porque a tempestade revela o poder de Deus por meio da nossa família. Aqueles habitantes de Malta, eles ficaram impressionados com os refugiados. Malta era uma ilha que era um lugar de refúgio de embarcações que tivessem dificuldades. Os malteses, eles conheciam muitas histórias de naufrágios, de pessoas desaparecidas. Aquela região ali era uma região por onde muitos navios estavam, vez por outra, afundando. E chegava um ou outro sobrevivente até a ilha de Malta. Mas aqui nós temos algo incomum, aqui nós temos algo diferente. Um navio de 276 pessoas, sem a perda de nenhum tripulante, cujas pessoas não perderam nenhum fio de cabelo sequer. É o que diz o capítulo 27, versículo 34. Talvez alguns dos nativos da ilha avistaram o navio se despedaçando, já que ele se partiu ali bem perto, e eles acabaram de chegar à ilha nadando, agarrando-se aos pedaços do navio. Talvez esses habitantes da ilha viram alguns chegando agarrados aos pedaços de tábuas, mas todos eles chegaram são e salvos. Algo sobrenatural havia com aquele pessoal. Como eles puderam resistir 15 dias no mar, no meio da tempestade? Como eles conseguiram sobreviver? Como conseguiram estar ali ainda, todos eles, intactos, sem se perder uma vida sequer? Toda aquela tripulação foi fortalecida pelas mãos poderosas de Deus. O Senhor estava sustentando todos, e por isso eles agora puderam testemunhar o poder de Deus através da experiência vivida.
Meus irmãos, muitas vezes Deus permite que venham tempestades e mais tempestades sobre a nossa família. Nós pensamos que não vamos aguentar, que não temos mais força, que vamos afundar, que não tem mais jeito, mas o Senhor está segurando a nossa família com as suas mãos santas e poderosas, de modo que, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das lutas, apesar das lágrimas, através das tempestades, Deus revela ao mundo o seu poder, que nos sustenta e fortalece. Amém? É por tantas tempestades vividas que nós podemos dizer, como Paulo disse lá em Filipenses 4, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo estava dizendo, mesmo em meio a um naufrágio, eu posso sobreviver. Mesmo com a roupa do corpo apenas, mesmo tremendo de frio, mesmo passando tantos apertos, mesmo em meio ao cansaço, 15 dias, no meio de uma tempestade terrível, mas eu posso passar por todas essas coisas, porque é Cristo quem me fortalece. A nossa família tem enfrentado tempestade, louvado seja Deus, de tal maneira que nossas tempestades sejam um testemunho ao mundo do poder de Deus que nos fortalece para resistir ventos contrários, para resistir os vendavais e naufrágios. Por que uma bendita tempestade? Porque a tempestade revela o propósito de Deus para a nossa família, mas também porque a tempestade revela o poder de Deus por meio da nossa família. Mas agora eu convido você para a gente olhar para a terceira razão pela qual, por que bendita tempestade? Porque a tempestade revela a graça de Deus na vida da nossa família. A graça de Deus. Veja bem, nenhum daqueles sobreviventes mereciam coisa alguma de Deus. Nenhum deles. Bem no início da viagem, você que está nos acompanhando a cada domingo, vai se lembrar que o apóstolo Paulo, ele procurou o Júlio, o centurião, o chefe dos soldados, e disse para o Júlio, olha Júlio, Deus tem dito para mim que se nós seguirmos esta viagem agora, nós vamos enfrentar algumas dificuldades, seria bom nós esperarmos por algum momento. Júlio disse, não, vamos seguir, sem nenhum problema. Nenhum deles mereciam coisa alguma de Deus. Mas apesar da desobediência do centurião àquilo que Paulo lhe disse, apesar do egoísmo dos marinheiros, que num determinado momento queriam fugir, inclusive no bote salva-vidas, apesar do desejo sanguinário dos soldados, que em certo ponto queriam matar todos os prisioneiros, inclusive Paulo, apesar de tudo isso, Deus salvou todos. Sabe qual é o nome disso? Graça. E nem mesmo Paulo merecia coisa alguma. Quando Paulo foi mordido pela cobra, é interessante que o seu passado foi trazido de volta. Aqueles que habitavam na ilha, eles viram a serpente pendurada na mão de Paulo e eles logo disseram uns aos outros, certamente este homem é um assassino, pois, embora não tenha morrido no mar, mas tem uma justiça aí que não deixa ele viver e ele vai morrer. Sim, Paulo era um assassino. A Bíblia diz que Paulo havia consentido na morte de Estevão, o primeiro cristão mártir. E naquele momento o passado de Paulo é trazido à tona. O diabo sempre tenta nos fazer lembrar de nosso passado. Mas a graça de Deus, ela alcançou Paulo em um determinado momento de sua vida no caminho de Damasco. E Paulo foi perdoado.
E o que aqueles nativos de Malta não sabiam é que Paulo era um ex-assassino. Agora Paulo e esses refugiados são os tripulantes da graça. Eles não fizeram nada, absolutamente nada, para merecer uma proteção e um cuidado de Deus. Mas Deus, pela sua graça, preservou a vida de todos. E Deus ainda proveu tudo o que eles precisavam. Eles ficaram por ali 3 meses, quando eles estavam partindo de viagem. Lembra? Chegaram com roupa do corpo. Eles agora saem com tudo o que era necessário para fazer a viagem, para acabar de chegar a Roma. Roupa, comida e um navio que estava ali embarcado. Deus é rico em graça e misericórdia. O Senhor preparou uma próxima estação. Eles ficaram 3 meses, chegaram no inverno. E agora, passado o inverno, lá naquela região era a primavera. Era o tempo deles seguirem viagem. Bendita seja a tempestade, pois ela revela como a graça de Deus se manifesta de um modo maravilhoso na vida de nossa família. O que seria, meus irmãos, da nossa família se não fosse a graça de Deus? A graça de Deus. Tempestade bendita, tempestade abençoada. E quando enfrentamos tempestade, isso nos faz lembrar o quanto nós de fato necessitamos de Deus e necessitamos da graça dele sobre a nossa vida. Bendita tempestade, porque a tempestade revela o propósito de Deus para a vida da nossa família. Bendita tempestade, porque a tempestade revela o poder de Deus por meio da nossa família. Bendita tempestade, porque a tempestade revela a graça de Deus na vida de nossa família. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós, porque somos pecadores, nós não teríamos a menor condição de manter uma família unida, uma família feliz, uma família edificada, uma família forte, uma família saudável, porque nós erramos, e erramos muito. Eu erro como pai, erro como esposo. Dentro de nossa casa nós erramos tanto, e nós não merecemos nada. Se Deus tratasse a nossa família na proporção do que nós fazemos para manter a nossa família de pé, a nossa família já tinha ido por água abaixo há muito tempo. Meus irmãos, se Deus sustentasse a nossa família na intensidade com a qual nós oramos pela nossa família, a nossa família já tinha naufragado com o primeiro vento contrário. Se Deus sustentasse a nossa família da mesma forma que nós procuramos nos alicerçar nos princípios da palavra de Deus, e ensiná-los dentro de casa aos nossos filhos e trazê-los para o relacionamento conjugal. Se Deus tratasse a nossa família da maneira como nós tratamos a Bíblia dentro de nossa casa, em tempo dedicado à leitura dela e obediência a ela, a nossa família, o nosso navio, já teria se despedaçado há muito tempo. Mas a graça de Deus é ela que nos sustenta. Finalmente, à semelhança de Paulo neste navio, nós devemos viver em família de forma a estarmos preparados para as tempestades da vida e até para as eventuais perdas. Nós devemos assumir o papel de esperança em meio aos vendavais, crendo que, embora navios afundem, Deus sempre preserva as vidas. E nós podemos confiar que toda tempestade passa e que Deus tem sempre uma ilha preparada, onde nós encontraremos refúgio, onde teremos a oportunidade de cumprir nosso propósito como família, de testemunharmos o poder de Deus sobre a nossa casa
e experimentarmos a graça do Senhor, nos oferecendo uma nova chance, uma nova oportunidade, um recomeço, uma primavera, para a gente seguir a viagem com o nosso barco família, sendo conduzidos pelo sopro suave do Espírito, mas forte o bastante para nos levar ao porto seguro, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Famílias vitoriosas diante das tempestades da vida. Eu não sei como está a sua família. Eu não sei se você tem vivido algum tempo de tempestade. Eu não sei se algum vento contrário tem tentado mudar a direção da sua casa. Você quer um exemplo de vento contrário? Esses pensamentos ideológicos do mundo de hoje, pensamentos como, por exemplo, a ideologia de gênero, é um vento contrário, que às vezes alcança a vida de certos jovens, filhos, tentando mudar a direção certa das coisas. Eu não sei se alguma tempestade do tipo Nordeste, tempestade forte, tem vindo sobre a sua família, sobre o barco da sua família. Mas uma coisa eu sei, que não podemos desistir, não podemos desanimar. Nós precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e, sobretudo, nós precisamos confiar que Deus tem sempre uma ilha a nos esperar, aonde nós seremos tratados, seremos reconduzidos para chegarmos ao porto seguro, que é Cristo Jesus, o alvo de nossa vida. Firme-se com Jesus, porque Ele deve ser o foco da nossa família. Coloque-se de pé para nós estarmos nesta hora cantando esta canção, que diz que se o sol se pôr, se a noite escura chegar, se passarmos muitos dias sem ver estrelas, se o casamento em algum momento perder o brilho, se o relacionamento com os filhos em algum momento estiver cheio de conflito, talvez tomado pelo egoísmo, pelo individualismo, sobretudo Deus estará conosco e nos conduzirá em segurança, sempre, sempre e sempre. Louve ao Senhor nesta hora. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo.
Antes de voltarmos para casa, eu gostaria de, neste momento, orar por alguma ou algumas famílias, a começar pela minha família. Eu vivo um tempo, um momento em que eu preciso muito colocar mais e mais a minha família diante do Senhor em oração. Quero chamar a Adma para estar aqui comigo. Chamar o Tiago e o Lucas também. Se você e sua família, porventura, esteja vivendo hoje, quem sabe um tempo de tempestade, ou se alguns sinais começam a aparecer de tempestade, e você deseja que oremos pela sua família, eu queria convidar você também a deixar o seu lugar e estar aqui à frente. Quem sabe há algo muito específico que você precisa, como família, colocar diante do Senhor, clamando a Ele, pedindo a bênção dEle. Quem sabe a sua família tem tido em algum momento dificuldades de cumprir o seu propósito, talvez o propósito de manter acesa a chama do amor. Quem sabe um filho que está se distanciando, está se isolando. Quem sabe o próprio relacionamento conjugal já não está lá, essas coisas já não está mais como antes, e a gente precisa colocar alguns gravetos. Esta é uma noite oportuna para a gente clamar a Deus pela vida da nossa família, pedirmos ao Senhor que nos ajude em nossas tempestades, que abençoe o nosso lar, que a mão do Senhor esteja sempre nos sustentando pela sua graça. Ah, meus irmãos, como a gente precisa. Ah, Senhor, como nós somos gratos ao Senhor, porque apesar das tempestades, apesar das noites escuras, apesar de às vezes muitos dias sem ver o brilho do sol, apesar de às vezes a fogueira está mesmo quase apagando, apesar da nossa desobediência, apesar da nossa rebeldia em alguns momentos não ouvirmos os teus conselhos, mas a graça do Senhor tem sido sobre nós. Apesar de não orarmos pela nossa família o quanto nós necessitamos, apesar de não lermos a Tua palavra dentro de nossa casa o quanto precisamos, mas a graça do Senhor tem ainda mantido o barco da nossa família até aqui. A graça do Senhor tem preparado para nós, preparado ilhas, preparado oportunidades em que somos abençoados, às vezes por pessoas que nem conhecemos, e oportunidades também de sermos bênção, oportunidades de compartilharmos do Senhor em nossa vida, oportunidade de testemunharmos do Teu poder sobre nós, oportunidades para contarmos para aqueles que ainda não Te conhecem como é maravilhoso Te servir, como é maravilhoso ter a presença do Senhor no barco da nossa vida. Ah, Senhor, e aqui estamos nós nesta noite, tantas famílias que entendem, reconhecem que precisam da Tua ajuda, precisam do Teu poder, precisam da Tua graça. Senhor, ajuda-nos, socorre-nos, ó Pai. Quantos ventos têm vindo contra a nossa família, ventos contrários, mas Pai, que a nossa família seja conduzida pelo vento suave do Teu Espírito Santo.
Ó Deus, quantas vezes as ondas sacodem a nossa família e nós sentimos medo, Senhor. Quantos problemas surgem no dia a dia da nossa casa, problemas às vezes nos relacionamentos, problemas às vezes de saúde, Senhor, problemas às vezes financeiros, quantas dificuldades que abatem sobre a nossa família. Mas Pai, ajuda-nos, socorre-nos, ó Deus, guia-nos com a Tua poderosa mão. Senhor, direcione-nos para o porto seguro que é Jesus. E aqui estamos nós nesta noite, declarando que nós somos, seremos, sempre seremos, famílias vitoriosas diante das tempestades da vida. Senhor, abençoe cada família, cada lar aqui representado nesta noite. Ó Deus, supra as necessidades de cada um. Abençoe cada um. Pode faltar qualquer coisa em nossa casa, mas que não falte, Senhor, a presença de Jesus. Que não falte, Senhor, que não falte jamais a presença de Jesus em nosso lar, porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem, tudo vai muito bem, até passar o temporal. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos ministrou ao longo desse mês. Mais 3 dias ainda teremos, e receberemos aquela mensagem em áudio todos os dias, aqueles que têm recebido, aquele devocional, e que seja impactante na vida de cada um de nós, esses 30 dias do mês de maio. Muito obrigado por tudo, Senhor. É a oração que fazemos agradecendo no nome de Jesus. Amém e amém. Se tem alguém da sua família aí perto de você, dê um abraço e diga: somos família vitoriosa. Família vitoriosa diante das tempestades da vida. Que Deus te abençoe, meu querido, e até o nosso próximo encontro.